Vamos falar sobre os tipos de fundo, né? Nós podemos dividir basicamente em três. Nós temos os fundos de tijolo, que são chamados assim porque eles são os fundos que são focados, né? Investem majoritariamente em empreendimentos físicos, ou seja, galpões logísticos, lajes comerciais, prédios comerciais, lojas físicas, né? Ou seja, são os fundos que investem em empreendimentos físicos. Também tem fundos de agências bancárias, fundos de shopping. A gente pode entrar também com os fundos de construção aqui nos fundos de tijolo, né? Ou seja, são fundos que investem em imóvel físico. Temos também os fundos de papel. E esses fundos de papel eles são focados em títulos vinculados ao mercado imobiliário, que são as letras de crédito imobiliário, os certificados recebíveis imobiliários, que a gente já falou aqui anteriormente no nosso curso, os FDICs, que são os fundos de investimento em direitos creditórios. Quando a gente fala de FDIC, a gente fala dos FDICs justamente que investem nos títulos que são permitidos aos fundos imobiliários, né? Os fundos de investimento em participação, com as condições que a gente falou anteriormente também, são chamados fundos de papel. Esse tipo de fundo, ele não possui imóvel físico, ele possui títulos vinculados ao mercado imobiliário. Temos também os fundos híbridos, que são os fundos que são focados em investimento tanto em papel quanto em tijolo. E esse tipo de fundo híbrido, ele pode, como vantagem, trazer uma maior diversificação para o investidor. Mas ele também tem a desvantagem, né, de não focar, não ter um foco específico em um determinado ativo, né, que poderia ser a especialidade da gestão. A gente pode também falar de outros tipos de fundo imobiliários. Podemos falar de fundos de desenvolvimento, que são os fundos que realizam investimentos em construção em terreno para ganhar dinheiro com o lucro da venda ou do arrendamento desse imóvel. Temos os fundos de fundos, que poderia ser uma categoria dos fundos de papel, que são os fundos que investem em cotas de outros fundos imobiliários. Esse fundos de fundos, ele tem a vantagem de trazer uma maior diversificação, porque ao comprar apenas uma cota de um fundo de fundo, você compra vários outros fundos imobiliários, porém aí nos fundos de fundos você tem a dupla taxação, né, no caso da taxa de administração, porque você vai pagar lá no fundo que o fundo possui, né, e você vai pagar lá no fundo de novo. Então você paga duas taxas de administração, perde de um lado, e ganha do lado da diversificação, né? Quanto à quantidade de ativos, você tem fundos monoativos ou fundos multiativos. Os fundos monoativos são fundos que possuem apenas um único imóvel gerador de renda. Ou seja, os fundos monoativos eles possuem apenas um único imóvel. Ou seja, ele está concentrado todos os seus ativos em um único imóvel. Já os fundos multiativos são os fundos que possuem vários imóveis geradores de renda, ou seja, são fundos que normalmente são maiores, não necessariamente, não é regra, mas são mais diversificados, tendem a ser mais diversificados que os fundos monoativos. Quanto à quantidade de inquilinos, os fundos eles também podem ser divididos quanto à quantidade de inquilinos. Eles podem ser monoinquilinos, ou seja, o fundo que possui apenas um único inquilino em seus imóveis. É importante mencionar que ele pode ter mais de um imóvel, mas apenas um inquilino, ou seja, o inquilino loca todos os imóveis daquele fundo. Normalmente, fundos de agência bancária, você tem apenas um único inquilino, mais vários imóveis naquele fundo. E temos os fundos multi-inquilinos, que são fundos que possuem vários inquilinos em seus imóveis, né? Então, os fundos multi-inquilinos tendem a trazer uma diversificação maior que os fundos monoinquilinos. Também podemos separar os fundos de investimento imobiliário quanto à diversificação geográfica. Os fundos de investimento imobiliário eles podem ser monorregiões, ou seja, os fundos que possuem seus imóveis em apenas uma região geográfica, e os multirregiões que possuem seus imóveis em várias regiões geográficas. Importante mencionar, que normalmente a gente considera o estado, os estados aí como regiões geográficas aí pelo país, ou seja, um fundo que possui imóveis
em mais de um estado, a gente já tende a considerar aí como sendo multirregiões, né? E importante mencionar também que, naturalmente, fundos multirregiões vão ter mais de um imóvel, né? Normalmente, tipicamente. E fundos de um único imóvel tenderão a ser monorregiões, já que ele não possui outro imóvel, né? Então, fundos multirregiões, multi-inquilinos e multiativos são mais diversificados do que os monorregiões, monoativos, monoinquilinos.